já bem dito pelo magnífico reitor da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, Dr. João Batista, é uma referência para a nossa sociedade, é uma referência para todos nós, como magistrado, como docente, como cidadão. Mas, Dr. João Batista, temos conhecimento da sua formação como graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, possui doutorado em Linguística e Cultura. Inclusive, eu não poderia deixar de fazer um registro, pela oportunidade, que quando a Faculdade Independente do Nordeste comemorou 10 anos, recorremos ao Dr. João Batista para uma sugestão de uma frase que ficou gravada na história da FAINOR e que hoje integra o nosso brasão, que é aquela frase em latim, mens agita move, ou seja, o espírito move a matéria, o conhecimento move a matéria, e foi de uma grandeza e de uma felicidade incomensurável essa sugestão do nosso homenageado. E de público, Dr. João Batista, mais uma vez agradecemos por sua disposição em contribuir para com a educação e em contribuir com as instituições de ensino superior, neste caso, com a Faculdade Independente do Nordeste. Aqui, em nome da entidade mantenedora, dos diretores, de toda a comunidade FAINOR, queremos de público lhe agradecer por essa contribuição que já está na nossa história. Como eu estava a dizer, possui doutorado em Linguística e Cultura, programa de pós-doutorado em Letras e Linguística da Universidade Federal da Bahia, mestre em Linguística pela Universidade Federal da Bahia, possui experiência na área de Linguística com ênfase em Linguística Cultural, Sociolinguística e Linguística Antropológica, aplicada ao direito e à prática judicial, especialmente em questões ambientais e culturais. Professor da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus Brumado. Ex-coordenador do colegiado do curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus Brumado. Juiz federal substituto entre 1999 e 2005 da 7ª Vara Agrária do Estado da Bahia. Juiz federal titular desde dezembro de 2005 da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista. Foi membro do Ministério Público do Estado da Bahia de 1993 a 1999, focando sua atuação em direitos difusos e coletivos, meio ambiente e improbidade, nas comarcas baianas de Palmas de Monte Alto, Guanambi, Malhada, Carinhanha, Igaporã, Riacho de Santana, Cocos e Coribe. Membro do Grupo de Estudos Linguísticos de São Paulo, ex-mestrando em Direito Econômico pela UFBA, além de possuir vários artigos publicados. Como disse, é apenas o currículo sucinto, resumido, do nosso homenageado. E agora, doutor João, neste momento, simbolizando esta homenagem, com a entrega deste título de doutor honoris causa, a Vossa Excelência, quero pedir vênia a todos para novamente homenageá-lo com outro texto, agora desta feita, de um poeta baiano, de um poeta da nossa região, natural de Caetité, mas que teve Vitória da Conquista como sua cidade, como sua cidade por toda a vida, porque amava esta cidade. E eu estou falando do grande poeta Camilo de Jesus Lima. E a mensagem que quero deixar aqui para todos
especialmente em homenagem à sua pessoa, é uma homenagem que está pautada na atitude cidadã de Vossa Excelência. É uma homenagem que está pautada na capacidade de insurgir-se contra os desmandos do mundo, mas também com um olhar para aquilo que vai além das lutas e das guerras, que é o olhar do amor. E assim um dia, o grande poeta Camilo de Jesus Lima escreveu: dancei com as barbas de Dostoiévski, ao compasso ritmado das algemas que tiniam nos seus pés doloridos de calceta. Levantei o manto esburacado do vagabundo Máximo Gorki, como se levantasse aos ares uma bandeira rota que voltasse em frangalhos da batalha. Levantei o manto do vagabundo Máximo Gorki, que inteiriçado de frio mordia a neve, como se mordesse o pão branco da Páscoa na igrejinha da aldeia longínqua. Passei de leve, com uma asa sutil. Era um guerreiro jovem que dormia. Tinha os dois braços abertos, a boca sedenta presa à terra num beijo doido de amor. E os seus dois braços abertos abraçavam na última fronteira a sua cintura branca e fria. Guerrilheiro morto, por que eu havia de acordar quem ama? Esta é a homenagem ao cidadão, pensador e esteta do pensamento, Dr. João Batista de Castro Júnior. Neste momento, gostaria de entregar-lhe este título em nome da Faculdade Independente do Nordeste, que assim vem descrito: a Faculdade Independente do Nordeste confere ao ilustríssimo senhor João Batista de Castro Júnior o diploma de doutor honoris causa em reconhecimento por sua brilhante carreira no âmbito do direito e pelo seu exemplo de cidadania no desenvolvimento da educação brasileira. Vitória da Conquista, 22 de agosto de 2018. Passamos a palavra ao Dr. João Batista de Castro Júnior. Excelentíssimo professor, diretor-geral da FAINOR, Faculdade Independente do Nordeste, Dr. Edgar Larry Soares. Eu sempre fui conhecido por certa incontinência emotiva em muitas situações. Como nunca recebi uma homenagem como essa, eu tive a custo que conter as lágrimas, porque meu filho está filmando. Magnífico senhor reitor da Universidade Sudoeste da Bahia, professor Luiz Otávio, que eu tenho a honra hoje de estar conhecendo. Peço escusas por não tê-lo reconhecido, porque a sua fama de intelectual precede essa visualização da imagem. Queria cumprimentar a mesa, a professora Maria Auxiliadora, a professora Ricele Brandão. Queria cumprimentar as autoridades presentes e representadas, as pessoas do Dr. Vitor Menezes, delegado da Polícia Federal, Dr. Juvino Brito, juiz de direito, meu amigo pessoal, doutora Leila Carinhanha, defensora pública federal, Dr. Deraldino Araújo, defensor público federal. A todos os professores, nas pessoas da professora Micheline, que é a minha mestra, minha bússola em direito ambiental. É onde eu me socorro nas minhas dificuldades de dar decisões. Da professora Luciana Santos Silva,
queria, professor Larry, lembrar a todos, porque eu sei que de alguma forma isso está nos escaninhos do inconsciente de todo mundo, aquela passagem lá no Evangelho de Mateus, em que Jesus, entrando em Cafarnaum, encontra um centurião que diz a ele: Senhor, meu servo está doente, eu preciso que o Senhor faça algo. Jesus vira-se para ele e diz: irei e o curarei. A resposta dele, com toda segurança, deve ter sido em latim, porque afinal de contas era o Estado romano naquele enclave na Palestina. Os romanos, tal como os norte-americanos, não falavam e não falam outra língua senão a sua própria, a língua do conquistador. Então, possivelmente, a frase com que ele respondeu a Jesus é aquela que está na Vulgata, a tradução para o latim dos originais gregos feita por São Jerônimo. Domine, non sum dignus, uti intris, subtectum meum. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Dê a ordem e ele será curado, tal como você dá uma ordem ao meu soldado, será obedecido. Então, professor Larry e todas as autoridades presentes, sem que isso seja tomado à conta de um exercício de imodéstia, eu só posso dizer ao senhor que eu não me considero digno do título. Sei que isso é uma generosidade por parte de todos, porque eu não estou à altura do título. Eu fui tomado de surpresa com a notícia de que seria honoris causa, porque nessa vida de servidor público, 7 anos quase como promotor de justiça, pelo 19º ano da magistratura federal, 4 anos como professor da Universidade do Estado da Bahia, eu não posso de forma alguma me ombrear personalidades como o senhor, como o professor Luiz Otávio. Não tive tempo para produzir, senão algumas poucas coisas, que eu não sei se tiveram uma utilidade social, mas foi o melhor que eu podia dar. Tal como aquele centurião que tinha que cumprir o seu dever, mas não tinha tempo algum para congregar com Cristo e com seus discípulos. Ele nunca descurou de ser um homem bom. Não sei se posso me igualar a ele, mas posso afiançar a todos que tenho tentado ser um homem bom. E essa luta, ela é diuturna até o fim da nossa existência. É claro que algumas pessoas podem antepor dificuldades de aceitação, porque quando você assume posições que são altaneiras ou corajosas, ou pelo menos que você as reputa como tais, é natural que encontre resistência. Mas como você vai pedir desculpas por ser do jeito que é? Proudhon, um pensador francês, ele dizia: le style c'est l'homme même. O estilo é o próprio homem. Eu só posso ser dessa forma. Mas o que eu posso assegurar é que, exagerando no latim, per secula seculorum, eu ficarei eternamente grato por esse galardão, porque nunca conquistei algo similar na minha vida até hoje. Muito obrigado. Para darmos continuidade à programação desta noite, pedimos que a mesa se desfaça, permanecendo apenas o Dr. João Batista de Castro Júnior.
Para mediar este segundo momento da noite, convidamos a professora doutora Micheline Flores, do colegiado do curso de Direito da FAINOR. A doutora Luciana Santos Silva é graduada em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz. É doutora em Ciências Sociais pela PUC. É professora do curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Foi ganhadora do 5º prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Para compor a mesa, convidamos a doutora Luciana Santos Silva. O doutor Luiz Henrique Machado de Paula é bacharel em Direito e delegado da Polícia Judiciária da Bahia. Para compor a mesa, convidamos o doutor Luiz Henrique Machado de Paula. Neste momento, passamos para a professora doutora Micheline Flores a coordenação dessa mesa redonda, que tem como tema o habeas corpus 152-752, as incertezas do direito no Brasil no século XXI. Professora. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de tão honrosas autoridades, né, aqui em nosso evento e, claro, parabenizar ao professor Dr. João Batista de Castro Júnior por essa homenagem, né, mais do que merecida, e agradecer a ele, claro, todas essas palavras, tanto à instituição quanto à minha pessoa. Também cumprimentar a professora Luciana, doutora Luciana Santos Silva, que foi minha colega e hoje está aqui abrilhantando esse nosso evento. Ela é conhecida principalmente por essa defesa às mulheres, né? Também ao doutor Luiz Henrique por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje. Muito obrigada. Teremos hoje um grande evento, um grande debate, uma grande discussão que tem por base, neste caso, um habeas corpus que tomou uma proporção imensa, principalmente ante a repercussão jurídica. Então, passo inicialmente para a professora Luciana Santos Silva a palavra, que ela irá iniciar esse debate, essa discussão tão valorosa. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer esse honroso convite da FAINOR, na pessoa da professora e amiga, colega Micheline Flores, cumprimentar os colegas que compõem a mesa, Dr. João Batista, Dr. Luiz Henrique, meus cumprimentos, e cumprimentar a FAINOR, na pessoa do amigo, também colega, Dr. Edgar Larry, por estar trazendo esse tema ao debate. É necessário que a educação tragam esses temas polêmicos e, sobretudo, os temas que são palpitantes do nosso tempo. E cumprimentar os demais presentes. Então, antes de falar, necessariamente entrar nessa polêmica do habeas corpus, eu queria falar um pouco, né, do que é que hoje, quais são os contornos desse nosso direito penal, e que acaba fazendo uma reflexão sobre o direito como um todo. Então, o que a gente observa hoje é que qualquer problema que a nossa sociedade tenha, a gente chama o direito penal para resolver. A gente clama pelo direito penal. Então, há uma época atrás, ninguém falava em bullying, não era nominado, embora passássemos por situações que hoje chamamos de bullying. E aí, quando a gente descobre esse bullying, aparecem novas vozes dizendo: é necessário levar isso para o direito penal. Quando ocorreram as primeiras manifestações recentes aqui no Brasil, acabadas as manifestações, disso é necessário modificar a lei penal. E além desse efeito simbólico,
esse campo que nós chamamos de expansionismo do direito penal, que vem se alastrando cada vez mais, ele também é caracterizado pelo solapamento, ou seja, pelo não respeito, em palavras mais diretas, por rasgar as nossas garantias que foram duramente conquistadas. E aí, quando a gente fala, né, de garantias duramente conquistadas, são garantias que estão na nossa Constituição Federal. E aí, quando o colega e professor doutor Luiz Otávio falou que o professor doutor João era um homem político, eu entendi que ele quis dizer que nós somos homens e mulheres do nosso tempo. Então, enquanto homens e mulheres do nosso tempo, nós devemos pensar que sociedade nós queremos, agora e futuramente. Então, quando a gente fala que essa expansão do direito penal, ele vem rasgando garantias, e quando a gente retoma que necessitamos sermos homens e mulheres do nosso tempo, isso quer dizer que qualquer função que ocupemos, jamais seremos agentes neutros, embora possamos ser agentes imparciais. O doutor João Batista, na sua função judicante, certamente é um juiz imparcial. Falo isso com muita segurança. Porque a imparcialidade é não pender as partes. Mas ele não é um juiz neutro. Ele não é um professor neutro. Nós não somos pessoas neutras. E que bom que não somos. E a Constituição Federal, ela também não é neutra. Por que a Constituição Federal não é neutra? Porque ela é uma Constituição escancaradamente democrática. Porque ela é uma Constituição conhecida como Constituição Cidadã, por ser uma Constituição que garante direitos sociais. E essa Constituição, ela traz como um dos objetivos da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza. E aí, quando a gente pensa nesse direito penal máximo, nesse direito penal que é o gestor dos nossos problemas sociais, ele é um direito penal que tende a rasgar tudo isso que eu estou falando para vocês. A democracia e também essa Constituição Cidadã. Nesse afã de punir, aos poucos a gente vem solapando as nossas garantias. E para quem estuda o direito penal, isso sempre foi muito denunciado, né, dizendo, a legislação, a gente está tendo cada vez mais legislações que diminuem garantias processuais. Mas um tema pouquíssimo falado é a atuação de homens e mulheres do campo jurídico, a atuação nossa como professor, a atuação como delegado, como juiz, como advogado, como membro do Ministério Público. Não somos seres neutros e muitas vezes estamos internalizando essa ideologia de expansão do campo penal. E quando a gente fala, professora Micheline, desse habeas corpus, eu acho que a gente pode colocar como ápice de todo esse movimento que eu estou falando para vocês. E eu acho que vivemos um momento em que é necessário tomar posições. E aí parabenizo mais uma vez a FAINOR por esse título de doutor honoris causa, porque o doutor João Batista vem nos dando esse exemplo de ser um homem do seu tempo e um homem que não tem medo de tomar posições. E é necessário que tomemos posição diante desse solapamento do Estado Democrático de Direito. Eu estive há cerca de 3 meses em Curitiba como professora de Direito Penal, como estudiosa do Direito Penal, e fui visitar o acampamento Olga Benário, em frente à Superintendência da Polícia Federal, onde o presidente Lula está preso. Se eu fosse contar essa experiência, eu passaria, professora Micheline, o tempo que eu tenho aqui para contar, porque foram dificuldades, né, inclusive recomendações de não pegue táxi sozinha, não pegue Uber sozinha,
vá de ônibus. Porque se você falar para onde você está indo, você pode correr um risco. E não fui só, fui acompanhada por uma colega e passei algumas situações que, por conta do tempo, não vou narrar aqui para vocês. E chegando no acampamento, Olga Benário, tem 3 momentos, 3 horários diferentes, de manhã, de tarde, de noite, em que as pessoas se reúnem para dar bom dia ao presidente Lula, boa tarde ao presidente Lula, boa noite ao presidente Lula. Eu cheguei cerca de 1 hora antes desse horário do grupo se reunir e dar boa noite ao presidente Lula. E o que é que me chamou a atenção? Tinha uma senhora muito magrinha, baixinha, com lencinho amarrado na cabeça. Depois eu conversei com ela e descobri que ela era lavradora. E quando a gente chega no acampamento, o que chama a atenção é que tem aquelas faixinhas, né, separando o acampamento da Superintendência da Polícia Federal. E essa senhora chegava próxima a essa faixa e gritava: boa noite, Lula, boa noite, Lula. E ali, lá na frente voltava, chegava próximo, voltava e já estava quase rouca. E aí eu me aproximei dela sem falar nada, fiquei olhando para essa senhora e ela, como se estivesse lendo o meu pensamento, ela falou assim: você sabe, né? O presidente Lula não me escuta. Aí eu falei, não. E eu fiquei imaginando, falei, poxa, por que ela grita tanto que ela sozinha, quando junta a multidão, escuta, mas ela sozinha, eu sabia que o presidente não escutava. E aí ela se aproximou de mim e fez a pergunta que mentalmente eu estava fazendo a mim mesma. Ela, você sabe, né, que o presidente Lula não me escuta. Aí ela não esperou nem eu responder. Ela falou assim, ele não me escuta, mas aqueles policiais que estão ali, eles estão me escutando. E tinham vários policiais na porta da Polícia Federal. E ela disse, eles têm que saber que o povo não abandonou o Lula. E aí quando eu falei para vocês que é o momento da gente falar com a coragem que o professor Dr. João Batista tem, com quem eu muito aprendo lendo, professor, os seus textos, sempre que ele, né, eu converso com ele pelo WhatsApp, de quando tiver um texto novo, manda para mim, para que eu aprenda com as suas lições. É o momento, e aqui eu não estou falando como de política partidária, falo no sentido que foi trazido aqui pelo professor Dr. Luiz Otávio, né, que somos homens e mulheres do nosso tempo, então eu não estou falando de política partidária, mas enquanto homens e mulheres do nosso tempo, é o momento da gente fazer como essa senhora. E a gente gritar e denunciar o que vem acontecendo com a nossa nação. Então, o direito penal, ele está servindo a quê? Esse direito penal que vem o tempo inteiro sendo rasgado. Como que a gente tem uma ordem de habeas corpus, o desembargador determina que seja solto uma pessoa custodiada e um juiz que é inferior hierarquicamente na hierarquia do Poder Judiciário liga para o policial federal e fala, não cumpra. E um outro desembargador que não deu aquela ordem fala, não cumpra. E essa ordem, ela não é cumprida. Qual é a primeira lição que a gente aprende nas faculdades de Direito? Que a gente fala através do processo. A gente fala por meio de documentos. E para falar, a gente deve cumprir prazo e ter essa possibilidade de fala. Que o juiz não tinha essa possibilidade de falar, não cumpra essa ordem. Que o outro desembargador também não tinha essa possibilidade judicial de fala para falar, não cumpra essa ordem. E, não obstante isso, essa ordem não foi cumprida. Aí a gente se pergunta, que direito é esse que muitas vezes mentem para a gente nos bancos da faculdade, dizendo que o direito é neutro. A lei é neutra. Você, aplicador do direito, deve ser neutro. Que neutralidade é essa? Que enquanto seres humanos nós não somos.
E nesse processo todo, não só no habeas corpus, isso ficou muito escancarado, essa ausência de neutralidade. E essa ausência de garantias de direitos mínimos, como o cumprimento de uma ordem que determinava uma soltura. E, estranhamente, esse mesmo juiz de primeiro grau que ligou para o delegado, e isso aparece na imprensa, dizendo não cumpra essa ordem, quando foi para cumprimento da ordem de prisão, esse mesmo delegado, ele fala que ele recebeu ligações dizendo por que está esperando, cumpra essa ordem logo. E aí a gente se pergunta, que neutralidade é essa do campo jurídico? E aí a gente tem uma manifestação da ONU, também dizendo o preso, não vou adjetivar de político, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva preso quando a nossa Constituição, e fizemos um evento na UESP com os mesmos palestrantes, intitulado Lula livre, o fascismo penal no Brasil. Quando falamos Lula livre, não tem aí nenhuma manifestação partidária. Mas como professora de direito penal, eu não posso admitir que qualquer pessoa fique presa, uma prisão chamada definitiva, quando a minha Constituição, que não é neutra, é social e é cidadã, me diz que só pode haver prisão após o trânsito em julgado. E é exatamente isso, a manifestação recente da ONU, que a gente já sabe que essa manifestação ela não vai ser cumprida, porque estão rasgando as nossas garantias. E aí eu escuto colegas advogados dizendo, cumprir a decisão da ONU é rasgar a nossa soberania. Eu digo, rasgar não a nossa soberania, mas a nossa Constituição. E a nossa dignidade cidadã é não cumprir essa ordem. Porque não rasga soberania coisa nenhuma. Por que não rasga soberania coisa nenhuma? Porque não há nenhuma imposição internacional para que a gente ratifique e assine nenhum tratado. Se ratificamos os tratados e convenções internacionais, o mínimo que devemos, não estou falando de moral, mas de legalidade, é respeito. E aí eu vejo alguns colegas dizendo, cumprir decisão da ONU é rasgar a nossa soberania. Não cumprir a decisão da ONU é rasgar leis que nos obrigamos a cumprir. Tratado é lei para o Brasil. A depender do quórum em que foi ratificado, ele pode ter força de norma constitucional. E aí a gente fala de um termo que nas faculdades, infelizmente, não se discute, que é o controle de convencionalidade. Ou seja, é possível uma norma do nosso ordenamento ser afastada dele porque viola um tratado internacional. Isso é básico no direito. E aí agora a gente vê em defesa dizendo não tem que cumprir, porque cumprir manifestação da ONU é rasgar a soberania de tratado que nós assinamos. E aí a sensação que eu tenho é que a gente está inaugurando um novo direito totalmente diferente do que consta na nossa legislação e totalmente diferente de toda a teoria que foi construída pelo campo jurídico. Eu não falo só pela academia, mas também pela atividade do campo jurídico, que é a jurisprudência. E aí o que a gente tem hoje é um preso em prisão definitiva, sem o trânsito em julgado, que é o que a Constituição determina e o Pacto de São José da Costa Rica determina, e a gente achar isso normal, a gente tem que fazer o que essa senhora fez e gritar. Não importa quem nos ouça, é necessário que isso seja denunciado. E aí quando eu falo que o direito penal é fascista, ele está se tornando cada vez mais fascista, não é exagero. Foucault, quando ele foi fazer o prefácio da obra O Antiédipo de Deleuze e Guattari, ele fala que devemos ter cuidado com os nossos fascismos cotidianos. E cada vez mais, em nome dessa sanha punitiva,
a gente está falando, não, se é para aprender, bora fingir que a gente não viu essa lei. Né, doutor Luiz Henrique, que é delegado, eu sei que a prática não é essa, mas se é para aprender, para que ser tão rigoroso com essa lei? E a gente está cada vez mais rasgando essas nossas construções históricas. E nós estamos cada vez mais tolerando isso que Foucault, nesse prefácio, chama do nosso fascismo diário. E é necessário que isso seja dito, e é necessário também que isso seja denunciado. Então, o direito, ele não cai, a legislação não cai do céu como se viesse de Marte para a gente. Ela é produto do nosso tempo, dos homens e mulheres que legislam. Sendo produto de homens e mulheres que legislam, nós temos a opção histórica de decidir que direito a gente quer, que interpretação do direito a gente quer, e o que eu vejo é cada vez mais esse fascismo permeando não só a legislação, como permeando também a prática dessa legislação. E aí o que é que nós temos hoje? Um presidente que não foi eleito e que tem uma rejeição enorme, que sequer teve coragem de ser presidente ou de se candidatar à presidência da República, enquanto uma presidente mulher, e durante o impeachment, quem não se lembra dos adesivos colocados na bomba de combustível, porque ela era mulher, e todo mundo sabe o preço do combustível, que hoje está muito maior do que aquela época. Eu não vi nenhum adesivo como aquele, né, que poderia ser feito para o atual presidente. Então são essas questões que a gente precisa, como eu falei para vocês, que o direito ele não cai de Marte. Somos nós, homens e mulheres, que estamos fazendo a legislação. Nós, homens e mulheres, que estamos fazendo o direito do nosso tempo. E o mínimo é a gente se perguntar que direito é esse. E aí, já caminhando para encerrar, eu citei Foucault falando dos nossos fascismos diários, e agora eu cito a filósofa que eu muito admiro e tive a oportunidade de conhecer, que é Márcia Tiburi, que ela traz a seguinte assertiva, né? E aí eu teria muitas críticas também a fazer o governo da presidente Dilma e também do governo Lula, mas a Márcia Tiburi fala: a nossa sanha fascista, e essa sanha fascista é de destruição do Estado Social, e quando a gente destrói esse Estado Social, o que a gente quer colocar no lugar? Esse famigerado Estado Penal. E a Márcia Tiburi fala, né, esse governo que foi deposto, ele foi deposto não pelos seus erros, porque eu falei que eu poderia apontar muitos erros aqui, mas ele foi deposto pela tentativa de implementação de um Estado social. E aí a gente vê que esse governo que não foi eleito, que sequer tem coragem de sair a presidente, candidato a presidente que poderia sair, porque o povo não tolera, enquanto chefe máximo da nação, quando entra, o que é que ele faz? A destruição desse Estado social. Aí vem a reforma trabalhista, né, vem a tentativa de reforma previdenciária, vem congelamentos de gastos, e diante disso o que nos resta? É o Estado Penal. E esse Estado Penal que vem cada vez mais rasgando as nossas garantias. Então é preciso coragem para a gente falar, é preciso coragem para que a gente discuta disso para além das políticas partidárias. Ainda fiquei com dúvida se algumas pontuações que eu faria aqui, se faria ou não por causa do processo político que estamos tendo, mas eu me lembrei daquela senhora que ela chegava ali perto da linha limítrofe e ficava gritando. E ela disse: o presidente não ouve, mas os policiais estão ouvindo, e eles devem saber que o povo não abandonou o presidente. E aí eu me senti encorajada para falar, porque qualquer omissão nesse momento
é o abandono da democracia e desse Estado democrático de direito. Muito obrigada. Boa noite, Lula! Quando eu fiz o convite, né, a professora Luciana, ao professor João Batista e ao delegado Luiz Henrique, nós chegamos ao consenso que realmente não faríamos uma discussão política e sim jurídica. E é isso que nós estamos presenciando aqui. Estou me sentindo aqui igual aos meus alunos do segundo semestre. Gostaria de cumprimentá-los. Principalmente porque está faltando aquela paixão pelo direito penal. Que quando eu saí da faculdade, eu acabei indo para outros ramos do direito, mas quando a gente escuta uma exposição tão apaixonada, volta novamente esse sentimento que normalmente no início do curso de direito nós temos. Muito obrigada, professora Luciana, e gostaria agora de passar a palavra ao professor Dr. João Batista de Castro Júnior, o meu grande mestre, né, de todas as horas. Então, meu colega também da UNEB, eu tenho a honra de tê-lo como colega e foi meu coordenador. Passo agora a vocês esse ilustre pensador. Boa noite a todos novamente. Para não deixar de cumprir os deveres também como esposo, gostaria de mandar minha saudação à minha querida princesa Marcela, que está aqui presente. Uma das revoluções mais espetaculares da área das ciências biológicas, com impacto nas ciências sociais, foi aquela empreendida por dois biólogos cognitivistas chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela. Essa concepção tornou-se tremendamente bem aceita no mundo. Talvez não haja uma outra que nos últimos 100 anos tenha sido mais citada. E olha que ela começou a alvorecer no final da década de 60 e início da década de 70. Maturana e Varela fizeram uma série de experimentos. Um deles, em particular, chama a atenção. Foi a repetição de um experimento com rotação cirúrgica em 180 graus do olho de uma salamandra. Algo que já tinha sido feito na década de 40 pelo também biólogo norte-americano Roger Sperry. Com que finalidade procedeu-se a esse tipo de intervenção? Quando eles tamponavam o olho rotacionado, a salamandra repetiu seu comportamento de captura da presa como sempre fazia, projetando a sua língua para frente e para cima. Quando o olho dito operado era destamponado e o outro tamponado, o que ocorria nesse caso? A salamandra projetava a sua língua para trás e para baixo. Essa é uma conclusão extraordinária. Por que extraordinária? Passou a se entender, então, que qualquer sistema só opera com suas próprias regras. Isso vale para tudo, até para as doenças mentais. Há pessoas, seja no campo das neuroses, seja no campo mais grave das psicoses, que acreditam que existam certas perturbações. E mais ou menos como aquela salamandra, aquilo é irreal. Esse sistema que é chamado de autopoético significa o quê? Que há correlações internas que não se subordinam à configuração espacial do que se passa externamente. Um professor alemão, graduado em Direito, mas tido como sociólogo, estudou nos Estados Unidos com Talcott Parsons, Niklas Luhmann, transpôs a autopoiese para as ciências sociais e fez abordagem, inclusive jurídica, a esse respeito. As obras dele são muitas. A que eu recomendaria, eu não sei se tem tradução em português, que se chama Die Gesellschaft der Gesellschaft, de 1997, é extraordinária. É uma obra extraordinária. E qual a pertinência desse tipo de discussão para aqui? Pense no computador.
o que quer que você faça, qualquer que seja o seu estado emocional, ele só lhe dá a resposta segundo as suas próprias regras do seu programa, do seu software. Pense na bolsa de valores. Apesar de todo aquele barulho que a gente vê nos filmes, ela tem regras próprias, ela nunca se subordinou àquele barulho feito lá fora. A pertinência, então, é: nós só podemos analisar peças jurídicas a partir do campo jurídico. Isso é óbvio. Do contrário, você comete um erro capital. As pessoas vão reproduzindo opiniões alheias, e isso equivale a você fazer cópia de um CD A, conseguir o CD B, faz a cópia do C a partir do B, do D a partir do C, até sucessivamente. Uma cópia lá de um 300, ela já não tem quase nada da primeira cópia. Vou dar uma aplicação prática dessa construção teórica e como ela é extremamente adequada para as discussões que estão sendo travadas aqui. Quando eu tinha entre 25 e 26 anos, já como promotor de justiça, as pessoas me tinham em alta conta na minha comunidade, porque eu tinha sido aprovado em segundo lugar, e nós temos essa tradição absolutamente distorcida de achar que alguém que passou no primeiro lugar disso, do vestibular de concurso, está próximo da genialidade. E o fato é que as pessoas a quem se destinam esses comentários tão rasgados costumam gostar e não negam que são gênios. E um dia, chegando a Guanambi, vindo de curso, eu recebi não se usava celular, isso foi em 1993, 4 por aí. Minha mãe me disse: Dr. Isaac quer falar com você. Dr. Isaac é um médico muito conceituado em Guanambi. Construiu uma casa belíssima, uma mansão à beira de uma lagoa. Eu fiquei impressionado, falei com o Isaac. Isaac me disse: João, olha o seguinte, estou precisando de você aqui. Eu falei: não, olha, eu terminei de construir essa casa e apareceram aqui 2 portugueses vendendo um tapete peça. Só que eu não sei se é peça. E várias pessoas chegaram aqui ao consenso de que você é o único que está em condições de dizer se o tapete é peça. Eu deveria ter dito o que não tenho autoridade no assunto. Mas como ele rasgou aquele elogio, eu me senti envaidecido e disse: irei. Quando eu cheguei lá, tinha uma embaixada de algumas pessoas, parentes e amigos do Dr. Isaac, além dos 2 portugueses. Quando um dos portugueses começou a falar, eu disse: o senhor não é português. Ele falou: sou. Não. Por uma razão que eu não sei explicar qual, eu tenho muita percepção fonética do que as pessoas falam. Eu gosto de apreciar como elas fazem as sinapses sintáticas, a abertura ou não das palavras. Talvez por isso eu tenha acabado de fazer mestrado e doutorado em linguística, embora não tenha nenhuma graduação em letras. E o senhor não engole as vogais átonas. O português fala flara, carinho, etc. Consonantiza a expressão. O senhor tem vogais pretônicas, o português não usa. Ele então disse: de fato, eu não sou português. Eu estou há 40 anos lá, me identifico como tal, mas não sou português. Bom, isso foi suficiente para todo mundo imaginar que, de fato, aquela suspeita de que eu era gênio era verdadeira. Eu nunca tinha visto um tapete de peça, aliás, tinha visto tal como o Dr. Isaac pelos filmes. E aí eu fiz aquele ar, toda aquela pantomima, eu peguei o tapete, virei pelo avesso, olhava, etc. Até que finalmente, ele certamente preocupado, o português, por aquela descoberta surpreendente a respeito da origem dele, ele disse: olha, doutor João, eu vou fazer aqui um teste, porque o senhor sabe que a concentração de fios no tapete peça é tão grande que se nós pusermos fogo por um instante aqui, o tapete não se deforma. Eu disse: eu estava esperando você propor isso. Porque se você não propusesse isso, esse tapete não era peça. Vai lá, coloca o álcool aí. Aí botou fogo, apagou rapidamente, o tapete não deformou, virei para Isaac: é peça, pode comprar. Até hoje eu não sei se é peça. Como tem ninguém do Guanambi aqui para contar do Dr. Isaac. É exatamente nessa a dimensão que se situa um exemplo prático da autopoiese. O raciocínio autopoético, ele se subordina apenas às suas correlações internas. Se nós quisermos criticar uma sentença condenatória, qualquer que seja ela, temos que usar pressupostos teóricos que são do direito.
Nós não podemos subordinar as nossas opiniões a opiniões que, embora possam até ser sensatas, ninguém vai a um consultório, a uma clínica de um médico, pedir a ele que faça pagelança mística para ser curado ou cirurgia espiritual. Ninguém confia ao mestre de obra fazer um cálculo estrutural de uma gigantesca obra arquitetônica. Então, nenhum técnico do direito, e nenhum aspirante a técnico do direito, como são os acadêmicos e estudantes, deveriam deixar-se guiar por opiniões que se situam fora de uma dimensão técnico-jurídica. É esse o convite que eu faço para que analisemos a sentença condenatória proferida pelo juiz federal Sérgio Fernando Moro. Eu queria que as pessoas saíssem dessa polaridade político-partidária que se estabeleceu no país e com a qual se quer sempre enquadrar alguém a partir do instante em que defende ou não a soltura do ex-presidente Lula. Eu não tenho vocação político-partidária. Jamais fiz qualquer política partidária na minha vida. Eu ojeriza a ela, até porque eu não confio mais nas instituições partidos. Quase sempre o tipo de engodo que existe lá dentro prejudica até os seus próprios profitentes. Então, a sentença do juiz Sérgio Moro, no meu entendimento, padece de dois grandes problemas que vão ser divididos em dois aspectos. O aspecto externo é a sua ligação fisiológica com o processo como ser juiz, e o aspecto interno, fundamentos técnicos, mas prometo que não irei cansá-los. Não gosto de cansar ninguém nas minhas falas, então serei breve a esse respeito. O que chama a atenção, vou pedir a vocês pegar um cortado. O juiz tem que ter um comportamento absolutamente incensurável. Como disse muito bem a professora Luciana, ele não tem condição alguma de ser neutro, mas ele obrigatoriamente tem que ser imparcial e tem que parecer imparcial. Porque, afinal de contas, nenhum de nós aqui que estivesse na condição de parte de um processo aceitaria a ideia de que o juiz que vai julgar você apareça aos cochichos em ocasiões públicas com o seu adversário parte. Nenhum de nós acredita na confiabilidade de um magistrado assim. Absolutamente nenhum. Então não devemos e não temos o direito de querer a mesma coisa para alguém só porque o odiamos politicamente, no caso dos que o odeiam. O juiz é o guardião do sigilo de todas as pessoas. Só um juiz pode quebrar o sigilo fiscal individual de alguém. Só o juiz pode mandar prender alguém através de decretação de prisão preventiva. Só o juiz pode quebrar o sigilo telefônico. E só o juiz pode, afinal de contas, ser considerado o destinatário da prova, porque é ele quem condena. Tudo vai terminar em algum juiz lá na frente. Isso significa dizer que na condição de tutor dos direitos individuais, acessórios, porque afinal de contas não se discute isso dentro do processo, eles são circundantes, ele nunca pode tensionar a regra de que esses direitos devem ser protegidos. Porque também nenhum de nós aqui gostaria que os seus diálogos íntimos, travados na interceptação telefônica, fossem dados a público por ordem de quem quer que seja. Esta regra foi desrespeitada no caso do diálogo da presidente Dilma, cujo cargo não se submete à jurisdição de juiz de primeiro grau algum. Certa ou errada, essa regra de competência, ela existe. Juiz algum deveria tomar a si a responsabilidade de ser xerife. Porque eu compreendo o partidarismo do Ministério Público, entendido como parcialidade. Porque você é parte, embora obrigado à defesa da ordem jurídica. Eu compreendo a movimentação investigatória da Polícia Federal. Ela tem que fazer exatamente isso. Ela traz os fatos. E quantas vezes eu já não pude ver em que a polícia apresenta fatos e o Ministério Público dá um enquadramento jurídico que bem quer. Então, se cada um faz o que lhe compete fazer,
não há problema. Mas quando há excesso, o problema é grave. E o mais preocupante, eu sempre disse e repeti aos meus alunos, não é difícil contar uma mentira, difícil é sustentá-la. Não adianta eu vir aqui a público dizer que tem uma riqueza para impressionar o público feminino, achando que isso impressionaria, quando na verdade pode ter uma pessoa que conhece a minha intimidade contábil e dizer, está quebrado. Caia fora, fulana, se você se interessou por isso, caia fora. Então, quando o juiz federal Sérgio Moro começou a fugir das balizas do comportamento judicial devido, eu disse, ele vai se encrencar. Porque você acaba se dando corda para se enfocar. E aquele fatídico 8 de julho, aquele domingo sangrento, foi a implosão de uma regra axial do sistema, a verticalização hierárquica. Porque nem há nenhum juiz, absolutamente nenhum, é dado desobedecer ordem do seu superior. Como não é dado a nenhum servidor público, civil ou militar fazê-lo, ou você quebra o sistema. Você simplesmente desmancha as regras do jogo. É quase como ir a campo para uma final e lá o juiz dizer 3 jogadores a menos desse time. Se fizer isso contra o Flamengo, eu vou gostar. 3 jogadores a menos. E alguém apela para o juiz de vídeo, fica na mesma coisa, o presidente da FIFA fica a mesma coisa e ninguém faz nada. A competição está simplesmente viciada para o resto da vida. Eis a verdade. Ordem se cumpre. Como juiz, eu nunca tive uma ordem descumprida. Nunca. Nunca tive problema algum com qualquer tipo de autoridade em cumprimento da ordem. Notem, por exemplo, o destinatário de uma ordem, sendo ele militar, é quem mais cumpre a ordem judicial nesse país, porque sabe o que é hierarquia. Eu não estou falando isso pela presença dos militares aqui, porque eles sabem que isso é verdade. Na ditadura nunca houve um descumprimento de uma ordem judicial de nenhum ministro. Aleomar Baleiro foi colocado lá na presidência do Supremo pela direita mais radical e nenhum ministro do Supremo deu tanto habeas corpus para presos políticos e em nenhum instante nenhum general descumpriu qualquer daquelas ordens. Porque a ordem ela é imanente, ela é o cimento desse edifício institucional que nós conhecemos como Constituição. Se você permite que alguém descumpra, você está semeando o vírus da insubordinação. Se esse exemplo foi imitado na caserna, o que será dos oficiais? Descumprimento claro e inadmissível. Esse rapaz, e chamo de rapaz porque é novo e quero com isso ser tratado da mesma forma, descumpriu uma regra básica. Não se faz isso. Até porque o artigo 220 do Código de Processo Civil, aplicável também ao processo penal, diz claramente que o juiz não pode despachar nas férias individuais. Ele não tem jurisdição. Eu nunca me atreveria a dar uma ordem dessa, porque sei que 48 horas depois eu estava suspenso das minhas atividades. Nada disso foi feito em nome de quê? Das paixões políticas que dividiram o país. Só que estamos esquecendo de utilizar as ferramentas fornecidas pelo raciocínio autopoético. Vamos agora à análise rápida dos fundamentos internos dessa mesma sentença. Todos nós ouvimos uma verdade aforismática que é repetida de quando se entra na faculdade, de quando se sai, depois de quando se sai. O direito vive de fatos, mas se alimenta de provas. Óbvio. Prova não se confunde com indício. E no terreno penal, porque a nossa regra é a liberdade, a exceção é a constrição prisional, óbvio. Se não existisse regra jurídica alguma, ela seria uma regra social, como sempre foi antes dos ordenamentos jurídicos virem ao mundo. Pois bem, o Código de Processo Penal diz lá no artigo 236, indício é circunstância conhecida e provada que autorize por indução a concluir-se pela existência de outra ou outras circunstâncias.
ficar mais claro, porque tem muito estudante aqui, no raciocínio indutivo, que é aquele que gera os indícios, você parte de proposições particulares e depois chega a uma verdade generalizante. Vou dar um exemplo, para ficar claro que ele não tem a certeza completa, que é aquela que nós precisamos, a chamada certeza algébrica para condenar no âmbito penal. Digamos que você conheça alguém que seja um excelente romancista. Depois você descobre que pelos textos ele é um excelente ensaísta. Mais à frente descobre que ele também é um bom contista. Você é levado a supor que ele seja também um bom poeta e compra um livro e descobre que, na verdade, a produção poética dele é sem estro, sem lampejos. Ele não nasceu para a poesia. Bastou uma única experiência de descoberta para você concluir que ele não é bom em todos os manejos escriturais. Ele é bom em alguns. Essa questão dos indícios ela é importante na sentença condenatória penal. Por quê? Vamos supor que encontre-se uma pessoa postada no mesmo lugar onde ele antes tinha assaltado ou roubado, que seja, 9 pessoas. O delegado de polícia, a autoridade policial, está correta. Existe ali um indício de que aquele sujeito vai fazer o mesmo. Pode-se instalar inquérito, o Ministério Público pode denunciar com base no indício, a denúncia pode ser recebida, o juiz pode até decretar preventiva, a depender do tipo de crime, com os chamados indícios suficientes de autoria. Mas na condenação, o juiz, se não tiver certeza de que esse homem ao menos praticou atos executivos dos crimes anteriores, não pode condená-lo. Seja porque o juiz não gostou da cara do sujeito, seja porque tomou ojeriza em relação aos outros crimes que ele praticou, o fato é que ele não pode condenar. E o que se viu na linha construtiva da sentença condenatória do presidente Lula são indícios que alguns reputam, inclusive, como suspeitas, conceitualmente abaixo dos indícios. Vamos a esses exemplos. A questão da propriedade do apartamento. Não se encontrou qualquer tipo de documento que seja um modo de aquisição primária da propriedade, que seria a escritura de compra e venda registrada em cartório. Não se encontrou um compromisso de compra e venda, que é um instrumento pelo qual o comprador passa a ter as mesmas prerrogativas de quem compra, mas é um documento que vale entre ele e o vendedor. Não se encontrou um instrumento que não existia antes do Código Civil de 2002, que é a procuração em causa própria, mas já se admitia, pelo qual você pode outorgar poderes procuratórios para alguém. Mesmo que você, outorgante, morra, esse tipo de procuração não se revoga. Então você está garantido para o resto da vida com aquela propriedade que você comprou a partir de uma procuração. Também não se encontrou. E, sinceramente, quando eu me debrucei sobre essa sentença, que é longa, eu tive a certeza que, num dado momento, se iria falar a esse respeito, porque são conceitos do direito civil que iluminam a inteligência dos mesmos conceitos do direito penal. Isso não existe lá. Um outro dado de suma importância. Isso vê-se tanto pela sentença quanto pelo vídeo. No interrogatório do presidente Lula, o juiz Sérgio Moro exige que ele tenha uma memória que ser humano algum tem. Existe a pergunta na sentença, que ele transcreve. Senhor ex-presidente, o senhor pode me dizer se a sua esposa esteve no dia 21 ou no dia 22 de agosto de 2014? Olha, eu não conheço nenhum ser humano que tenha essa precisão mnemônica. Nem ele, nem Sérgio Moro, nem absolutamente ninguém. Aliás, conheço das audiências presidenciárias. Você pergunta para a pessoa que é aposentada testemunha: você conhece aqui o autor? Você trabalha na roça? Trabalha há 17 anos, doutor. Ele chegou lá quando? Chegou em 1992, em setembro. É mesmo? E o nome dos seus filhos? Você sabe? Não, peraí, eu preciso lembrar. Ninguém tem essa memória. Há um estudo em francês de um destacadíssimo professor, Joël Candot, professor titulado da Universidade de Nice, chamado Antropologie de la Mémoire. Não tem tradução ainda em português, não que eu saiba.
que é a antropologia da memória. A partir de estudos desde neurobiologia da memória, a memória social, ele mostra que não se pode exigir precisão de absolutamente ninguém, e demonstra isso através de uma pesquisa feita em 1995 com estudantes parisienses. 81 estudantes parisienses não conseguiam mostrar que tinham a chamada memória genealógica. Que memória é essa em que você lembra o nome dos avós, nome e sobrenome? A média ficou em 2,64. Como exigir que o presidente Lula, vivendo sob uma turbulência de todo tipo de acusação, submetido até anteriormente a uma medida absolutamente inadequada naquele instante, que foi a condução coercitiva, como querer que esse homem, vivendo essa convulsão, devesse se lembrar que a esposa teve no dia 21 ou 22, para o juiz Sérgio Moro, na sequência, dizer que essa é uma das muitas inconsistências que demonstram que ele faltou com a verdade dos fatos. Isso é desumano. Juiz algum pode se valer disso, a não ser pelo que nós chamamos de impressionismo jurídico. Você tem uma impressão de uma visão deturpada e consegue ver nitidez onde nenhum ser humano, ainda que mais arguto que você, conseguiu ver. Outro pressuposto absolutamente sem negociabilidade no direito. Você não pode transigir. O juiz nunca pode colocar na boca de uma testemunha a resposta que ele quer. E ele faz isso com o Léo Pinheiro. Quando ele pergunta, senhor Léo Pinheiro, o apartamento é o número 141. Então, você lembra o nome do apartamento? Não, senhor, não lembro. Faz muito tempo, eu não tenho condição de lembrar. A resposta é muito sensata. Não foi o 141, não? Foi o 141. Então você coloca lá que o Léo Pinheiro confirmou que o apartamento foi 141. Não, você que disse. Você extraiu disso. Esses pequenos detalhes, porque os alemães dizem que o diabo mora nos detalhes. Esses pequenos detalhes deixam à mostra que, de fato, ele não tinha prova, tinha indícios. Catalogou os indícios como provas e condenou. Para encerrar, porque se eu tivesse aqui hoje que fazer uma dissecção da sentença, essa minha fala seria cansativa. Talvez isso seja mais apropriado num texto escrito, como eu fiz 8 horas depois de a sentença ter sido publicada. Todo desbordo do poder é preocupante. Tudo. É uma enfermidade social. E se você não usar o antídoto da Constituição, ela se torna intratável. Um grande escritor austríaco, eu gosto muito, Stefan Zweig, morreu no Brasil, de forma trágica, suicidou-se. Era o escritor mais lido da sua época. À medida que os seus parentes judeus eram perseguidos pelo crescimento do nazismo na Alemanha, ele ia entrando numa espiral depressiva até que se suicidou em companhia da sua companheira no Brasil, para onde tinha vindo como exilado, tendo em vista, como ele próprio disse, a recepção altamente calorosa e até apoteótica feita a ele quando tinha estado da primeira vez aqui. Enquanto alguns judeus mais célebres, como Einstein, foram para os Estados Unidos, ele é um dos poucos, uma celebridade, o escritor mais lido a vir para cá. E há uma frase dele que, para mim, deveria servir como a bússola do navegador. No caso, o navegador, metaforicamente, somos todos nós, nesse oceano de incertezas. O poder desmedido é como uma cabeça de medusa, que ele põe os olhos, daí não consegue tirá-los jamais. Obrigado e boa noite.